Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pode Evocar, o podcast ocultista brasileiro menos conhecido e mais demandado de todos. Eu sou o Frater Lico Zecatino. Eu sou a Raíza, nome mágico Selene Macários. Eu sou o Fernando, nome mágico Maqueiro. Bem-vindos ao Pode Invocar, um lugar onde você está cada vez mais longe da salvação e mais perto dos obsessores, porque os últimos episódios estão provando isso. Cara, o obsessor não tá... Eu acho que tá virando assim, o obsessor tá começando a ter obsessor, tá ligado? Exato, aí já temos camadas de obsessores já. Virou pirâmide, tá virando pirâmide esse negócio. Na verdade, virou um local de acolhimento dos obsessores, porque eles vêm pra cá pra aprender ocultismo. Olha que democrático. A gente se preocupa com eles. É. A gente quer cuidar deles aqui no nosso cantinho. A gente não precisa de mais, tá? A gente não precisa mandar mais. A gente já tá... A cota no momento tá cheia, pra uns se formarem, aí depois a gente deixa entrar outros. Tá um pouco superlotado. É. A gente tem poucos recursos por enquanto. Porra, tá de fuder o cu da nona, viu, velho? Mas vamos lá, hoje nós iremos falar de uma coisa muito importante na magia, Hable. que é, em partes, o que é magia. Só que dessa vez de acordo com a definição, a proposta e os teoremas de Crowley. Croluxo. O cara mais amado ou mais odiado, dependendo de quem pra quem você pergunta. É. E se fudeu, hein? Nossa. Ah, mas também o doido tenta visitar 30 Etir num fim de semana. O cara tá achando que é o quê? É o pub crawl de puteiro? O intensivão. Ó, tá vendo? Fica de alerta pra vocês aí que quer fazer intensivão, hein? Curso de Goécia, como evocar em um final de semana. Nossa, Cuidado. Dos nossos episódios de polêmica, eu quero um só pra meter pau, velho. Delícia. É igual esses dias, eu tava vendo um vídeo. Eu vou dar nome mesmo, porque eu quero mais que tudo que se foda. Eu tava vendo um perfil lá daquela Imbra, ela falando que bruxaria e magia é completamente inaceitável e não existe com o cristianismo, que o voodoo não tem como usar o cristianismo. Aí eu... Meu parceiro, voodoo... Mano, o voodoo foi feito num sincretismo religioso, aí como não, foi uma Umbanda. Né? Aí vem falar que né? não, porque não pode ser cristão, porque... Mano, você já parou pra ver que a magia grimorial foi feita por padres? Inclusive, tem a porra de um livro chamado Grimório do Papa Honório. Não é do Coroinha Honório, é do Papa. A oração do juramento de obediência de John Dee falando com Deus. John Dee, ele não era espírita, não, ele não era kardecista, não, ele era pastor, velho. Ele era pastor. Porra! Aí você pega todos os nomes na magia grimorial, falam de Micael, de Gabriel, de não sei o que, no livro de Agripa. Ele vai lá, tá exaltando Jesus. Aí vem uma mulher. Se eu tomar uma sopa a Golden Dawn. A Golden Dawn, ela é toda costurada. Até onde eu ouvi, a Agripa não era um TikToker. A Agripa não usava filtro, né, de Instagram pra fazer conteúdo. O filho da puta era um abade, olha só. O abade é um abade budista? É um abade wicca? Não. Um abade cristão. Só criou o livro assim, que é fundamento de tudo que a gente conhece. Se aproveitou de sincretismo pra caralho, mas todas as religiões se aproveitaram de sincretismo desde que existiu o primeiro registro de liturgia mágica e religiosa com os babilônicos e os sumérios. É tudo cópia, mas isso fica para outro episódio.
Inclusive o deus El, o seu chamado deus, vem do panteão sumério. E, mano, a menina falando que ai, não existe, não sei o que. Eu falei assim, cara, se eu tomar uma sopa de letrinha, eu cago um argumento melhor que o seu. Ai, pessoal! Olha só. Olha só, meu Deus. Não, vem aqui, vem. Theo, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Oi, pessoal. Ai, seu apaixonado, seu apaixonado. Olha, vamos conhecer o amiguinho. Oi, Na amigo. próxima vez eu trago. Oi, amigo, tudo bem? Seu. Papai Gente. falou que ia chamar a Não, Luísa peraí. Mel. Peraí. É. Olha só, e aparecendo ali a cabeça da entidade. A entidade esposa. A entidade esposa aparecendo ali. Pronto, ó. Também tem um cachorro. Pronto, ó. Tem um cachorro aqui comigo. Ai, meu Deus do céu. É isso aí. Esse podcast é patrocinado pelo Instituto Luísa Mel. Esse coroinha na podcast, ele tem o selo em PETA de amor aos animais. Luísa Mel aprova esse podcast. E Luísa Mel já arriscou o nome da Raiza do Death Note dela. Mas, falando de magia, né? Voltando à magia, e não a magia que a mulher tava falando. Nossa, é sério, eu fiquei. Crowley define o que é magia como a ciência de compreender a si mesmo e as condições, a arte de aplicar esse entendimento em ação. Vulgo mágica, e ele cria o termo mágica com K, é a ciência e a arte de causar mudança em conformidade com a vontade. E aí entram alguns pontos, né? Que, como todo magista. Todo não, porque a gente sabe, tem até uns magistas ateu. Mas é essa polêmica para outro dia também. A gente. O magista em si, ele trabalha com o conceito de animismo, que é que tudo tem a sua energia, e é através dessas energias e correlações que a gente usa a nossa vontade para interferir no mundo e causar as mudanças. Depois disso, ele cria os seus teoremas, que são 28. Não sei se a gente vai falar todos. Se a gente fala todos, a gente divide o vídeo em 2 partes. Mas os teoremas são os seguintes. Deixa eu pegar aqui que é mais rápido que olhar no arquivo. A definição da magia, eu já falei. O postulado é: toda mudança requerida pode ser efetuada pela aplicação do tipo apropriado da força, da maneira apropriada, através do meio apropriado, sobre o objeto apropriado. E aí aqui a gente vê tanto o uso do animismo e as correlações, porque você vai fazer a magia, você olha os altares, por exemplo. A gente vai fazer uma magia para Saturno, para cortar alguma coisa, a gente usa elementos que tenham correlação com aquela energia. Então, você vai fazer uma coisa de Saturno, você põe uma foice, você põe uma pedra de ônix, e aí você vai colocando uma espada de São Jorge, coisas que tenham elementos, que é exatamente isso. Você criar, você fazer a mudança de acordo com o tipo e força apropriada através do meio apropriado. E depois disso ele tem os teoremas, que é o que vamos discutir. O primeiro deles é: todo ato intencional é um ato mágico. O segundo é: todo ato bem-sucedido está de acordo com o postulado, que é você poder fazer mudanças de acordo com a maneira correta e apropriada do que é a sua intenção. Terceiro, toda falha prova que um ou mais requerimentos do postulado não foram preenchidos. Um exemplo, eu quero fazer um ritual de corte e aí eu vou colocar morangos
E eu vou colocar incensos de mercúrio. Cara, sabe, a gente tá trabalhando com coisas que. Foi o terceiro. Quarto agora. Quarto. O primeiro requisito para se causar qualquer mudança é o completo entendimento qualitativo e quantitativo das condições. Quinto, o segundo requisito para causar qualquer mudança é a habilidade prática de colocar em movimento as forças necessárias. E aí eu vou parar nesses 5, porque esses 5 já tem coisa para caramba pra gente falar. Todo ato intencional é um ato mágico. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu estou falando a palavra. Ah, você tá vendo essa capa aqui? Ó, foi meus cachorros que comeu. Eu fui pra puta pé no saco para conseguir o livro do Humberto Maggi. Quando eu consigo, os arrombadinhos fofo come. Mas tá aqui. Todo ato intencional é um ato mágico. Quer começar? Hablem. Pode começar, Dinho. Você fala tão pouco, pô. Eu Vou te falo dar. assim. Se Habladinho. tudo. É o famoso. Habladinho. Se tudo no universo é energia e toda energia pode ser movida pela intenção do magista, logo, todo ato, todo pensamento, todo ato intencional, tudo o que você faz move energia, é um ato mágico. Eu concordo muito com essa parte do teorema, porque isso é uma coisa que a gente aprende em literalmente tudo. Seja no começo do hermetismo, seja numa mentoria, seja onde você for. Ou seja o que você escutar, se for obviamente um treino sério, você vai aprender o. Vamos começar dessa forma. Qual que é a verdadeira definição de um mago? O mago é aquele que consegue manipular ou roubar a energia do universo e colocar ela para trabalhar a seu bel prazer, sabendo lidar com as consequências do que você faz. Para mim, certinho. É exatamente isso. Tudo vai fluir de alguma forma. E tudo depende também do seu conhecimento, do seu momento, de como você está fazendo seus ritos ou suas manipulações energéticas, se assim a gente preferir chamar, para saber se dá certo ou não dá certo. Ah, isso significa que se você não souber fazer, você é um bosta? Não, não é isso. É só que você talvez não tenha o conhecimento no momento para mexer com aquilo. Aí a gente consegue voltar em vários episódios passados, que não mexa com as coisas que você não está pronto para mexer, porque isso vai ressoar. Da mesma forma que você consegue mexer da energia de fora para de dentro para fora, a energia de fora para dentro vai mexer com você. Se você não sabe trabalhar com isso, você se ferra de 434 maneiras diferentes. E olha Nenhuma só, delas é boa. ele já citou o episódio passado, hein? A magia, a transformação de dentro para fora. Exato. Eu só não lembro se estava no episódio perdido ou não, mas aí a gente deixa. Foi. O episódio perdido foi das coisas que deu errado. Exato. E a sua visão, Soror Selene? Mesmo que você tenha. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a gente mesmo e se vigiar de maneira constante, meditar e se autoconhecer. Mesmo que você não tenha um ato ou uma intenção consciente na sua vida de alguma coisa, pode haver, de maneira às vezes instintiva ou inconsciente, um ato de vontade seu que molde a sua realidade e aí te traga ou não algum tipo de resultado. Então por exemplo, você se alimenta e o seu corpo faz alguma coisa, mesmo que você, de maneira voluntária, não faça uma absorção de nutrientes e uma distribuição de nutrientes através da sua corrente sanguínea, onde isso tal encontra o seu caminho, o seu destino e tudo mais. Mesmo que você não faça isso de forma voluntária, é um caminho que se percorre a partir do seu ato de ingerir um alimento, por exemplo. Então, isso é legal a gente pensar de uma maneira mais profunda, porque tira aquela visão superficial eu vou fazer um ritual de corte, então eu vou pegar e cortar um fio. Eu vou fazer um ritual de amarração, somos contra, mas eu vou amarrar uma pessoa ou outra com um barbantezinho, entendeu? Eu acho que aprofunda um pouco mais para a gente entender qual que é a mecânica quase que científica da magia. Então, eu acho um belo ponto de partida. Só um parênteses, porque eu falo muita merda.
Não faça rito de amarração. Você quer se amarrar com alguém? Preste seu cartão de crédito para ela. Ela vai gastar tanto, você vai entrar numa dívida, pro resto da vida vocês vão ficar lá discutindo quem vai pagar a dívida. Pronto, vocês estão amarrados. Economiza karma da vida emocional dos outros. É Acabou. melhor até fazer isso, inclusive. É. Eu vou trazer outro ponto aqui, que todo ato intencional é um ato mágico. Então eu vou viajar bastante. Quando nós vemos a manifestação de Paimanderes, quando ele começa a explicar o Demiurgo e tudo mais, o universo era um caos e ele tomou, depois de muitos anos, ele tomou consciência de si mesmo. A mente criativa começou a se manifestar. Então, a mente por si só, ela já cria tudo. Você, quando você escuta a descrição de uma pessoa, a sua mente, por nós sermos e estarmos nesse caminho de evolução para nos deificarmos, nós queremos chegar mais próximos dessa consciência e nós temos as mesmas capacidades. E uma prova disso é a nossa capacidade criativa. Quando alguém fala alguma coisa, o seu cérebro já começa na própria mente criar cenários. Um exemplo muito bom disso é joga em RPG. Inclusive, estou pensando em montar uma mesa para os podevocários. Sei lá, vamos dar o nome para os podvocasts. Eu ia falar obsessorizinhos, mas isso ia ser muito ofensivo. Muito mantém assim por baixo, a gente decide depois. E esse é uma parte. O ato de pensar, você já gera dentro de si uma força para criar algo. Outra coisa, e aí tem muito de como as culturas mudaram ao longo dos milênios, é que o cristianismo simplesmente, né, cortou tudo lá e não, só existe Deus e tudo mais. Mas se você pegar em culturas como a cultura nórdica, os egípcios, não existia diferenciação de se isso é mágico ou não. Porque viver é magia. O fato de estarmos. Pega o paradoxo de Fermi, que tenta explicar onde está a vida no universo e tudo mais. O universo é gigante. Provavelmente existe. Pra caralho, velho. Mas a gente não sabe onde é que tá. Então, significa que por mais que exista, é difícil. Então, o fato de existirmos já é mágico. E essas culturas, como os egípcios, os nórdicos, eles não tinham essa divisão de, eu estou caminhando, eu preciso ir a um templo para cultuar e não sei o quê, porque isso é mágico, isso não é. Cara, eles estavam o tempo todo ali, tipo, com Odin, com Thor, fazia parte da cultura e do dia a dia deles. Uma tumba de uma princesa egípcia foi descoberta, eu não lembro, desculpa, há quanto tempo atrás, mas quando foram olhar as inscrições, porque os egípcios eles marcavam tudo. E daí um ponto do porquê a travessia de Moisés é um mito. Não existe um único registro arqueológico. E aí o pessoal fala assim, porque sempre tem alguma coisa muito mística, porque Faraó era Deus e não sei o quê. E quando foram ver os registros arqueológicos na tumba dessa princesa, era simplesmente um registro de como era feito a taxação dos impostos e como era controlado a parte econômica. Porque para eles isso também era mágico. Então, são culturas que não tinham essa divisão. Se a gente pegar até mais ou menos um pouco depois da época de John Dee, antes do Iluminismo, a alquimia
ela abrangia tudo. Não existia essa diferença de ciência física e ciência oculta entre o espiritual e o material. Depois, com as primeiras pessoas que começaram a se declarar como ateus e falar como, não acredito. Inclusive, vi hoje um vídeo de um padre que passou 40 anos lá, bonitinho, fazendo sermão e tudo mais. Quando ele morreu, descobriram os registros dele falando: é tudo mentira. Tô há tanto tempo, sou conhecido assim, 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 mas nunca falei nada porque eu viveria na merda, eu seria queimado, mas, cara, não existe. E foi assim um dos precursores do movimento iluminista. Mas antes desse movimento, não existia essa divisão. Foi com o movimento que começou mais, não, vamos levar para um lado realmente de método científico, que a astrologia se desmembrou e virou astronomia. A alquimia deu origem à química, à farmácia, mecânica e, porra, um monte de coisa, mas não existia divisão. E quando hoje nós, como estudantes de magia, como magistas, como iniciados, nós temos a consciência de que o mundo é feito por uma grande mente, o mundo é mental. Não confunda com patchwork, por favor. E você vê essas coisas do animismo, como você pode, através da sua intenção, mudar as coisas. Você fala, porra, cara, isso realmente tem razão. Eu posso fazer os meus atos, e quando eu tenho consciência de quem eu sou, consciência do que eu acredito, e eu estou alinhado com a minha verdadeira vontade, o que você faz é mágico, por mais besta e trivial que seja. Porque você está aplicando a sua essência naquilo. E isso é muito foda. Se você for parar para pensar, a nossa probabilidade de existir, se você considerar espermatozoide, se você considerar tudo isso, cara, eu fui até pegar o número aqui, seria de 1 em 400 trilhões. 1 em 400 trilhões é a probabilidade de um espermatozoide específico fecundar um óvulo e nascer alguém exatamente como você. E aí você pensa, tudo é uma grande teia, uma cadeia de causalidade, né? Que uma coisa vai gerando a outra, que vai gerando a outra. Então você pensa a questão aí da sua vontade, seja ela intencional, seja ela involuntária, ou uma vontade biológica, seja o que for, sabe? Você viver, você estar vivo hoje, já é um ato ininterrupto, um ato mágico ininterrupto. Você estar vivo agora, respirando, com as suas funções fisiológicas e biológicas acontecendo, já é um ato mágico, porque a gente nunca pode esquecer que tem aquela regrinha, né, do microcosmos e do macrocosmos, o que está acima é como que está abaixo, pelas leis herméticas. Então, o que acontece no universo, em grande escala, acontece em você, em pequena escala, e nas suas células e mitocôndrias, e átomos, e elétrons, e prótons, e nêutrons. Então, não dá para você escapar disso. E o mago, ele entende como é que funciona, ou busca, né, entender como funciona toda essa cadeia de consequências, e vai mexendo nessas linhas, vai mexendo nessas encruzilhadinhas, vai tentando fazer o negócio acontecer, direcionando uma energia para um caminho A, em vez de ir para o caminho B, se encontrar aqui, em vez de só se separar, e por aí vai.
E é o que tem. E é o que difere da magia. Da magia? Da mágica, na verdade. Uhum. Porque a mágica, e é o que o Crowley. A intenção de Crowley foi explicar desse jeito, é exatamente dividir entre a ciência de compreender a si mesmo, as condições, e a, toda a parte ilusória e de efeitos pirotécnicos que se acha que, nossa, isso é mágico. Não sei o quê. Não, magia é uma coisa, é uma pseudociência, mas ainda assim é algo que nós podemos atestar. Putz, estamos fazendo aqui o treinamento XYZ. Diário mágico, estava fazendo isso, resultado tal, estava fazendo isso, resultado tal. Cara, você está mantendo ali, exatamente como na ciência, Um um registro. registro de testes, de falhas, e que cai como o terceiro teorema. Se você falhou, você prova que um dos requerimentos do postulado não foi cumprido. Seja falta de fundamento, seja por falta de usar algo com a correlação correta, seja por fazer Porque de qualquer jeito. podem haver lacunas metodológicas no seu processo científico, entre aspas, mágico. Por isso que você tem que ter as suas anotações. Se, por exemplo, um sigilo falha, é interessante que o magista consulte o diário mágico dele para conseguir identificar qual que foi a codificação daquele sigilo que deu ruim. Qual foi o déficit? Onde que teve o conflito? Né? O que aconteceu de errado? E isso é uma coisa muito louca, porque tem a galera que, pá, agora tá entrando na moda Ishtar. Hum, Ah, é porque eu quero cultuar, porque eu quero cultuar. Cara, pode cair o cu da bunda, hein? a pessoa, tipo, ela não foi procurar. Tipo, ela usa qualquer coisa que. Não, a primeira imagem que apareceu ali no YouTube, no Google Images, ela vai lá e pá. Pô, mas já parou pra pensar ou pra analisar historicamente quem é? De onde veio? Como era feito? O que Tudo mais. come? É, exato, o que come, por exemplo, você vai oferecer alguma coisa. Um exemplo, pra mim, maravilhoso é o Ian, do Umberflacterion, que ele começou um trabalho com Baal, e aí você vê como existe muita diferença entre a Goetia Salomônica, a do Verum e os registros acadianos e sumérios que foram encontrados em Ugarit e tudo mais. E você vai, cara, mas são completamente diferentes. Então, o que eu vou fazer, puta, da onde eu vou? Mas ele foi atrás. Ao ponto de chegar e falar assim, puta, não, o original, porque né, o que a gente conhece como magia pantacular e sigilo e tudo mais, começou a ser feito há, sei lá, 400 anos. Aí você vem querer fazer um negócio com uma entidade de 3.000 anos. Mano, não tinha essa porra. O que você vai fazer? Pegou lá o nome escrito em acadiano. E, cara, aquilo ali já serviu como um sigilo, porque é o nome na língua materna da onde aquela cultura foi concebida. Mas existiu uma preocupação de ir ultrapassar os vieses religiosos, buscar na arqueologia o que significa, como que é o registro e tudo mais. E aí sim a intenção dá em alguma coisa. Agora você simplesmente fala, não, eu tenho vontade, vou, cliquei ali, salvei, mano, vai virar uma marmita. E o que mais tem é gente que vira marmita. Mas vamos esquecer disso. É justamente por isso que a gente fica tão, assim, Horrorizado. gag dela gag, né? Quando a gente vê a galera, tipo, tratando magia como se fosse só um
um aplicativo de entrega, tá ligado? O iFood. Porque, cara, iFood serve de pra demanda. isso, até serve, mas não é sobre isso. Magia não é sobre isso. Não adianta que as pessoas usem isso para cobrir uma falta do que tem nelas. Você não pode simplesmente jogar um culto, você não pode jogar um tentar deificar uma entidade que você não conhece porra nenhuma. Você vai chegar e falar: ah, mas eu vi um vídeo que falou que Ishtar gosta de comer maçã. Vou deixar uma maçã. Ishtar gosta que eu vou nas baladas de putaria e faça putaria. Gente, estuda. Não é porque apareceu Thor e Loki nos filmes da Marvel que você vai poder louvar o Tom Hiddleston como se fosse um deus encarnado. Você pode, mas não como Loki, vocês entenderam. Mas é assim, tio. Dá pra ficar horrorizado? Dá pra ficar horrorizado muito fácil com qualquer coisa que tiver aqui. Não, e aí as pessoas acham que a magia é simplesmente você transferir sua carência emocional e problemas relacionais para uma entidade. Quando Crowley coloca que a magia é o ato de intencionalmente você mudar o mundo. Não é você transferir sua carência e falar: ah, nossa, Hecate é minha mamãe, ela me escolheu e não sei o que. Mano, Ai, ai. você não é um alecrim dourado. Em, sei lá, mais de 2000 anos de cultura, você acha que a insignificância da sua vida, alguém vai chegar e falar: não, vou parar os milênios porque olha, nasceu esse alecrim aqui, dourado, super saiyajin É que 4. nem, Ai, que lindo. é que nem Gaia, 80% do tempo ela é bem brutal e. É, Ah, não, mãe terra. Ah, é. vai lá, confia. E o nome, tipo, o nome é Hecate, a que está distante. Não, puta, mas ela sempre me abraçou, sempre me acolheu. Não sei o que eu falei, gente. Cara, desse eu defino desimportância. Não adianta. Ao mesmo Tem tempo, muita. Hecate, quando olha pra mim, é um evento. E até hoje ela nunca me olhou com um olhar de. Ela geralmente me olha com um olhar de desprezo, assim, de tipo, Uhum, então você tá fazendo o trabalho certo. nossa, Porque que lixo. nesses meus anos trabalhando com ela. Isso quando ela olha, porque geralmente ela nem olha na minha cara. Ah, mas os cachorros, Jesus. Esses anos trabalhando com ela, cara, e eu já falei isso antes, eu tive assim, duas experiências de que eu tava muito, muito, muito mal. E a coisa mais, assim, emocionante que ela fez foi colocar a mão em cima da minha. Foi isso. Eu fiquei tipo, caramba, mano, isso realmente foi tipo, uma expressão que, porra. Mas é isso, cara, a magia é a arte de você fazer as coisas. Não ficar terceirizando. Uhum. Porra, Nossa, total, Michel, total. você tem a capacidade de fazer tudo. É, É que se apresenta como um caminho muito fácil. É meio que como se fosse uma droga. eu ia falar uma coisa agora, uma das explicações do Ela tem que. o poder de te anestesiar dependendo de como você for usar, entendeu? Só que não é isso. Eu ia falar uma coisa agora sobre uma explicação de quem nós somos, que karma era Deus, mas eu não Não. posso. Não Não, pode. não posso. Não posso. Mas Deixa, não. caberia muito aqui. Mas é isso, cara. Imagina que as entidades estão. Vamos pegar um exemplo da Umbanda. Pronto. Se aproxima muito, mas não é. As entidades, cara, elas se aproximam da gente, cada um no seu tom, de sutileza ou densidade, e muitas querem viver o que nós vivemos. Um grande exemplo são os obsessores. Se você já assistiu o filme Ghost, do outro lado da vida, que é velho, Uhum. mas bom.
É, tem um obsessor que tá fumando, que era Tá viciado em cigarro. cuspindo. Você tá cuspindo no microfone, bicho. Tem um obsessor que é viciado em cigarro. E ele fica perto das pessoas assim, ó. Fuma pra eu cheirar, fuma pra eu cheirar. E ele quer, e ele quer, ele quer. Porque, cara, a entidade. Existem entidades que não têm o privilégio que nós temos de poder escolher que densidade que quer. Um anjo noquiano, por exemplo, cara, ele não. Ele tá ali no canto dele. Ou um Cacodemon, ele nunca vai saber o que é ser sutil. Nós podemos experimentar todas essas coisas. Nós temos um diferencial de todas as entidades. É um saco? É. Eles não pagam boleto, não pagam imposto, não pegam trânsito. A gente faz. Mas, cara, são experiências que É aí. o ônus e o bônus de cada tipo de existência. Exato. E todas elas nesse samsara, até que evoluemos e a nossa consciência se junte ao uno, são experiências que outras não terão, tá ligado? Vou passar para vocês uma explicação que uma vez um mentor passou para mim, que é o seguinte: existem tipos de existência que elas são como se todos fossem uma coisa só. Então é como se tivesse tudo misturado. Vamos imaginar, a título de exemplificação, que água, ar, fogo e terra são uno. Vamos imaginar isso, tá? E existe esse tipo de existência. Às vezes, você pode escolher encarnar aqui na Terra, onde tem um tipo de existência, onde essas coisas elas são bem separadas, né? Tanto que é um planeta bem na matéria, né? Tudo é muito, muito material, tudo é muito sinestésico, tudo é muito sentido, na carne, né? No físico mesmo. Porque é uma forma de você ter um outro tipo de experiência para o seu espírito. Uma experiência onde essas coisas elas estão separadas e você tem a oportunidade, se você quiser, de conseguir aprender a integrar tudo isso para alcançar um equilíbrio. Então, é uma explicação que eu tive a respeito disso que o Michel está falando, dessa questão das energias, essa questão de experienciação, de como você sente, percebe as coisas. Exato. E tudo isso faz a gente voltar pro teorema, cara. Pro teorema e pra definição. O ato de você escolher encarnar e fazer isso foi uma escolha. Sim, é uma Um ato escolha. mágico. Você escolhe viver isso. O ato de você ter a consciência e poder sentir todas essas coisas que são sinestésicas pra caramba aqui na Terra. Puta, tem gente que por mais que não seja um estudante, um iniciado, a pessoa passa num lugar e fala, nossa, a energia desse lugar tá tão pesada, ai, não consigo ficar perto de tal pessoa que ela tem uma energia. Cara, sabe, tudo isso é uma manifestação de que existe algo além. Pode falar. Tem uma pessoa que trabalha lá onde eu trabalho que é assim. Ela chega, mas assim, de crente a ateu. Todo mundo sente o negócio pesar e faz assim. É um buraco negro de energia, né? É um Tipo, buraco negro, é uma fossa energética. nossa. É isso. O obsessor chega pra ela e fala assim, mano, descola daqui que você tá me obsessionando. Ela é um obsessor encarnado, esse ser humano. Então, cara, é muito louco isso. Porque quando você tem essa consciência de que você pode fazer tudo isso, que você faz parte dessa mente criadora, de que somos pequenos deuses. Inclusive tá em algum dos evangelhos perdidos aí, que todos nós somos pequenos deuses.
Mas, cara, é jogar no lixo, sabe? É jogar pérola aos porcos, você, tipo, ter todo esse poder, essa consciência e você terceiriza pra não. Deixa que tal pessoa faz pra mim, deixa que mamãe não sei o que faz, não, deixa que papai não sei o que. Mano, cara, para e aprende o significado da carta do tarô do mago, velho. Porra, cara, você dobra, você pode mudar as coisas, cara. E você resolve, tipo, simplesmente manter uma tradição de servidão. E continuar projetando que você não está na igreja, mas você precisa adorar alguém porque você está ali, né? Você não pode ter responsabilidade própria sobre o que você sente, sobre o que você deseja. É sempre não, é a vontade de não sei quem. Ah, não, mas porque tal pessoa disse. Cara, você é o mago, você é o magista, magista. A definição de mágica de magia é que você tem a capacidade de fazer tudo isso. Faz o que Que é tu o- queres, é de ser o todo da lei, já dizia Faz o que tu as quiser. leis, Cara, a quanto lei mais eu, principal de mas, e, Tolkien. ó, e quanto mais eu leio sobre Telemão, mais eu gosto. Porra. Não, é o que eu falo, cara. Ame ou odeie, querendo ou não, ele foi quem mudou tudo. Só de ter feito o que ele fez com o heptagrama, eu já sou fã. Aham, aham. Exato. Só de não ter que desenhar e É, só virar de uma ter coisa inventado, só. só de ter inventado o Unicursal, eu já tô muito feliz, já sou fã. Porque, cara, não adianta. A- O caminho fácil para todo mundo é sempre tentar terceirizar responsabilidades, independente de qual grau da vida você tá. Quando a gente tá falando de magista não tem esse luxo. Você não tem luxo de falar, não, mas não fui eu que invoquei o Daimon errado. O Daimon que não gosta de mim e veio aqui me dar um tapa na cara. Não, não fui eu que invoquei Mikael errado. Mikael que desceu aqui e falou, você é um bosta. E aí, tipo, ele veio errado. Ele que desceu aqui com rancor. Mano, a entidade não tem isso, não, velho. E eu ouso dizer, se você invocou o Mikael te chamou de um bosta, você dá sorte. Você deu sorte. Porque Mano. você deu sorte. Porque se ele só te chamou de um bosta, você tá tranquilo, cara. Que olha, as Qualquer lavadas pessoa. deles geralmente são, como eu Mano, sempre qualquer digo, pessoa que. ele não come. Michel recebendo consequências até hoje de um ritual feito. É, Ele se você não invocou. te enraba e Mas que cospe, bom, ele né? passa areia, velho. Graças a Exu. Não é, cara, Sangue de porque Exu tem assim. dendê. Se o primeiro anjo que você invocou não te fez ter uma crise existencial, você tá errado. Você tá muito errado. Nossa senhora. E a gente falar sobre terceirizar, sobre precisar do respaldo dos outros, tal. Cara, uma pessoa que é religiosa, ela precisa de um cabresto, ela precisa que digam que ela tá certa, que ela tá errada, porque é confortável esperar que as consequências venham como bônus ou ônus e que outra pessoa tem um plano pra você. Mas um mago não pode, um magista, uma magista não tem esse luxo, como a Ra disse. Cara, você tem o poder de mudar a sua vida de acordo com a força da vontade. Vontade não é desejo. Ainda mais quando a gente fala de a verdadeira vontade, que tem pessoas que passam a vida inteira tentando encontrar qual que é essa verdadeira vontade, o núcleo, o cerne da tua alma. E de novo, falando daquele negócio de Sarah Coimbra, ela até respondeu, falou, mas muitos dessas pessoas que você citou realmente tiveram origem cristã. E a diferença, porque no vídeo ela fala que ela cita, tipo, em Gálatas fala que não sei o que de feitiçaria, e não sei o que, lá, lá, lá. Sim, as cartas paulinas, elas realmente são um monte de posso, não posso, o cara era doutor da lei, e beleza. Pesadão. É, a, a parte de uma pessoa que estava acostumada a ditar como as outras deveriam Não viver, ia ser vai ser diferente. diferente. Só que aí você para e pega um Agripa, um Paponório, um John Dee, um Tritêmios. Eles estão usando toda a parte que vem
da cultura abrâmica judaica, todos os escritos de nomes de poder, de reverência a Deus e tudo mais. E o que eles fizeram foi exatamente o que Crowley colocou aqui. Eles ignoraram toda a parte de servidão e falaram, cara, eu acho que eu posso usar a energia dessa entidade aqui boa pra caralho pra fazer isso. Ah, mas e os dogmas? Foda-se. Eu sou o mago. Eu vou pegar a parte que é importante pra mim. E enquanto eu estou ensinando os outros que os outros não podem fazer, eu vou criar aqui e vou seguindo. O melhor exemplo que a gente tem é o El, do Digimon Jamago, que mandaram ele pra ser monge, porque não queria que ele vivesse no meio de bruxaria e de gay. Aí descobriu que o que mais tem no monastério é gay e E macumbeiro. bruxaria. Dedo no cu e bruxaria. Porra, e aí você pega os caras, realmente tira toda a parte da de dogma, principalmente quando você para estudar mesmo, assim, no judaísmo, que esse povo adora falar de judeu, mas esquece que judaísmo, a cabala, tipo, é a essência de tudo. Eles transformaram o nome Deus em uma coisa pasteurizada, quando na verdade em hebraico é El. E cada um tem um epiteto, assim como Hecate, soteira, a salvadora, a Hecate Einalian, a senhora dos céus, Hecate Anasseneroi, a rainha dos mortos. Existem Brimo. vários. Brimo, a terrível. Brimo é foda. Aí é babado, hein? É babado. E é. Nossa, velho, Brimo. Ó, falou dos epitetos aqui, apareceu um animal. Cara, e. Porque tudo isso faz parte da essência. Aí não só mudaram o nome, como descaracterizaram cada uma das manifestações. Mas aí o que os padres, até o Papa fizeram foi, cara, ó, eu acredito nessa egrégora. Se eu pegar essa prática, como a gente tem um RMP, e eu já falei, no site do Ziggurat tem um estudo muito grande sobre magia babilônica, porque a religião babilônica suméria é o primeiro registro que nós temos de formato de liturgia e tudo mais. Você pega lá o RMP dos caras, na minha frente, não sei o que, atrás da minha. É a mesma coisa. Eles só cataram a receita, falaram, vamos trocar, ao invés de sei lá, Nergal, vou colocar tal coisa. Ao invés disso, eu vou colocar no seu. Um outro exemplo, triângulo de manifestação. Olha só, ele é Hecatino. O primeiro registro que a gente tem de um triângulo de manifestação, que acho que tá no museu ou de Londres ou da Holanda, ele é com 3 faces de Hecate. O que as pessoas fizeram foi entender como funciona, que faz parte do postulado, faz parte dos teoremas, você entender a força necessária e aplicar conforme a força necessária no item necessário, no objeto de desejo. Os caras fizeram isso, cara. Funciona desse jeito? Minha egrégora é diferente. Vou trocar isso, vou trocar aquilo, vou trocar aquilo. A fórmula continua a mesma. É a fórmula, você substitui pelos valores, é igual uma fórmula da matemática, entendeu? Você tem A, X, Z, ali é a fórmula, você substitui pelas grandezas, pelos valores que você tem, funciona da mesma forma. É a beleza do. É a beleza da filosofia hermética. Ó, você achou que você nunca ia usar a fórmula de Bhaskara na sua vida? Tá aí, ó. Tá aí, às vezes você tá chamando Ela de esfregando Daimon na e sua tá. cara. Aí. Às vezes tá chamando a entidade de Raeda é porque você não colocou ela na fórmula de Bhaskara. E a gente falou de todos ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, né?
Mas. Porque, cara, cada um deles eles se completam muito, né? Todo ato intencional é um ato mágico, todo ato bem-sucedido está de acordo com o postulado, toda falha prova que um ou outro requerimento do postulado não foi preenchido. E aí entra o número 6, que eu gosto muito, muito, muito. Eu ouvi uma vez a explicação dele que, assim, me deixou de queixo caído. E que faz completamente sentido com o que a gente está falando agora de somos magos, a gente não precisa terceirizar as coisas. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Isso é foda. Quando você para pra ver, se eu pedir pra você, pra uma pessoa falar assim, o que é o sol? O sol que traz calor. O sol traz saúde, sem o sol a gente faz isso, aquilo. O sol traz vitamina pro corpo, o sol ajuda nisso. Tudo isso é o sol e nada disso é o sol. Tudo isso são características que nós colocamos e damos ao sol porque nós estamos em órbita dele. Mas o sol é o sol. A gente tem uma visão completamente míope e medíocre daquilo que é a essência dele, do que ele realmente é. E aí aqui Crowley não fala só da forma física, nossa, tem um núcleo de metal, não. Extrapolando É que para o uma sol, entidade. ele não tenta se adaptar, né, a Não tenta nada. se Ele adaptar. só é o que Ele ele só é. é. Ele só existe por si mesmo. Exato. É isso mesmo. E Só nós é. somos assim. Nós somos tal como o sol, tal como as estrelas. Cara, é isso. Mas por que tal pessoa. Cara, a partir do momento que você descobrir. Que você descobrir não, mas que você entender que você não precisa de absolutamente ninguém. Que você. Basta você em você mesmo, na sua vida. Porque você é esse sol. Quando você começa a entender que, puta, não, mas qual é a minha essência? Qual é a minha verdadeira vontade? A sua, a sua mente faz assim, cara, por que eu tava vivendo de uma forma tão medíocre? Sabe aquela bio de Instagram extremamente clichê que fala que quem se Ai, define. ajudo pessoas a Não, quem transformar. se define. Quem se define se limita e tudo mais. Aham, esse daí é bem de Tinder, isso É, daí, sabia? Uhum. então, isso é exatamente. Mas é exatamente isso, tá ligado? Olha, a entidade apareceu aqui, ó. Isis! Eba! Oi, A gente. Isaac está presente hoje, que Oi. alegria, meu Deus. Isaquita! Quando você não está atrás da sua verdadeira vontade, da sua opus magnum, de entender quem você está se limitando. Principalmente porque você vive muito, né, ainda mais nessa nossa geração de rede social, você vive de acordo com a definição dos outros. Eu sou assim, eu não posso ser assim. Eu tenho que viver desse jeito, eu não posso viver daquele jeito. Porque isso é aceitável, tal coisa que não é aceitável. E, cara, mas quem é você? Que é algo que vocês mesmos já perguntaram pra mim Uhum. nas últimas semanas. E você? E, porra, cara, sabe? É, Você, enquanto indivíduo, é um reator autônomo da sua própria vontade, da sua própria luz, da sua própria energia. Você é o seu próprio universo, a força motriz de tudo, de si mesmo. Exato. Você tem que Você fazer as é coisas um por si mesmo. indivíduo independente da realidade material que cerca você. A priori, né? Logicamente que a gente sabe que existe a influência do externo na gente e tudo mais.
Só que você é o núcleo disso. Uhum. Cara, Eu acho que pode falar, Diego. é o famoso, em termos mágicos e simples. A magia, nesse caso, funciona basicamente como uma vida real. Se você tá com fome, mas você não vai atrás da comida, você morre. É mais ou menos a mesma coisa. Sim, Se você tá com frio, mas você não liga um aquecedor, você congela. Você tem que levantar e ir lá apertar o botão. Se você não vai atrás, não adianta. Não tem anjo. Não adianta você simplesmente falar, sentar na sua cadeira e falar: não, não, eu não vou fazer nada, porque daqui a pouco vai aparecer Amy, e Amy vai vir aqui me dar um abraço e vai me esquentar e tá tudo certo. Não, não, gente, não é assim que funciona, não. é. Salva os cachorros. Os cachorros não precisam se preocupar com isso, porque a gente faz por eles, né? É o mínimo, né? Exatamente. A gente somos todos receptores de estímulos, claramente, né? Então, por exemplo, você tá com fome, você recebe um estímulo do seu organismo de que você sente essa fome. Você ir atrás de um alimento e se alimentar é você criando ativamente uma realidade para você. E aí você se sentir saciado, comer e tal, e se sentir saciado é o resultado desse seu ato. É, gente. Não dá pra fugir da responsabilidade. Cara, e tudo isso é engraçado porque ele só reforça como você tem condição de fazer tudo isso. Você precisa ter essa consciência da grandiosidade de como você é um pequeno Deus em uma jornada de deificação. E você pode fazer tudo isso. E por que cargas d'água? Vamos continuar no caminho de servidão. Eu saí do cristianismo, mas eu continuo precisando de alguém que fale o que eu posso, não posso fazer, que vai ser, não, minha vida tá desse jeito porque é vontade de não sei o quê. Cara. E aqui, continuando, o Teorema 7 bate com o que a gente está falando. Toda pessoa tem um curso, dependendo parcialmente de si mesma e parcialmente do meio que é natural e necessário para cada uma. Então, é o que a Ra já falou. Qualquer pessoa que é forçada para fora do seu curso natural, seja por não entender a si mesma ou por oposição externa, está em conflito com a ordem do universo e sofre de acordo. O Sol, toda estrela, ela tá lá no canto dela, cara. Qualquer coisa que tente entrar no caminho dela para atrapalhar ela, simplesmente vai parar de existir. Ai, tá vindo um meteoro, não sei o que, ela vai bater no Sol. E, mano, falou, valeu. Ó, Sumiu. imagina que você tem um rio e esse rio ele tem a sua força. Você vai criar uma represa, ou vai criar uma barragem, você vai fazer uma transposição desse rio para algum lugar de acordo com a sua vontade, o seu querer. Valeu, Michel, boa. E aí, em algum momento, isso que não era o natural vai criar uma tensão que eventualmente pode levar, sei lá, a um rompimento de barragem ou alguma outra situação desagradável aí, porque não é o natural. Então, você sair dessa sua vontade por uma força externa, né? Seja porque, sei lá, a sociedade disse que você tem que cursar medicina, ou a sociedade disse que você trabalhar como, sei lá, artista é ser vagabundo, ou seja lá o exemplo que você quiser colocar, o que você tem que casar com um homem, porque você tem que ser hétero, seja o que for. Em algum momento esta merda vai estourar. Em algum momento vai estourar. Em alguma coisa. Pode ser na sua saúde, pode ser a sua vida tendo que mudar, pode ser. Não sei, não sei. A aleatoriedade está aí para dar qualquer tipo de solução
E Freud está aí para explicar também que o inconsciente ele sempre arranja uma brecha também para ele conseguir escapar, seja por atos falhos, seja por sonhos, seja pelo que for. Então, assim, temos provas o suficientes, tanto físicas quanto psicológicas, de que isso dá bosta. Na magia, não é diferente. E, e isso, cara, eu acho muito legal porque os teoremas, eles são meio que divididos em 5 grupos, né? A ciência da vontade, o autoconhecimento e propósito, interconexão universal, a transformação das forças e a aplicação da prática. E do 6 ao 9 é, é muito louco como fala exatamente de o ser humano como uma estrela, ele tem um mundo ao seu redor e ou ele faz, ou ele está de acordo com a sua essência, ou vai tudo pra merda. O 8º item fala assim: um homem cuja consciência está em conflito com a sua verdadeira vontade está desperdiçando a sua força. Ele não pode esperar que consiga influenciar seu meio ambiente de forma eficiente. A 9ª fala: um homem que esteja fazendo sua verdadeira vontade tem a inércia do universo para assisti-lo. E essa semana eu tava andando com o Teodoro e tava gravando conteúdo pro Farol do Limiar. É, exatamente pelas discussões que a gente teve da jornada do diabo, da carta do touro, do touro, da carta da torre que bateu na minha vida. E cara, a hora que eu li isso, e eu li ontem, assim, antes de dormir, eu dei uma brisada porque caiu a ficha, junto com as coisas que vocês disseram, junto com os áudios que o El mandou pra mim. Eu falei assim, isso é prova de que tanto a jornada, essa trinca, o diabo, a torre e a estrela, quanto esses 3 últimos teoremas, eles são a mesma coisa. Porque quando você não está fazendo, quando sua consciência está amarrada a outra coisa que não seja a sua verdadeira vontade, você está amarrado dos seus vícios. Você está na carta do diabo. Para você evoluir, você precisa que destruir tudo. E uma estrela que ela está ela está fora do alinhamento dela mesmo, quando ela morre, ou ela explode numa supernova e dá uma origem a outras vidas, ou ela vira um buraco negro, ou ela vira um funcionário que trabalha com a Ra. Drenando a energia de todo mundo ao redor. Mas quando ela gera vida, por mais que seja através da torre, transformando, explodindo a estrela, vem a esperança, que é a carta da estrela. E quando você está alinhado com a sua verdadeira vontade, você tem um universo, a inércia do universo para fazer as coisas funcionarem. E a hora que eu comecei a catar essas cartas, e eu peguei aqui o livro de Magia Enochiana e eu comecei a ver os teoremas, eu falei, caralho, mano, é muito louco isso. Tipo, eu realmente estava amarrado, sabe, a questão da carta do diabo, a questão de como, porquê e os significados da carta da torre, como essa destruição e reconstrução realmente me alinham com a verdadeira vontade. E quando você está alinhado com a verdadeira vontade, está alinhado com a sua essência, cara, parece que, tipo assim, você pegou assim e trocou, tipo, tá na Netflix lá e trocou episódios e falou assim, oh, pera lá, mas já foi, que porra é essa? Ou não tenho nem analogia pra falar, então que bugou minha cabeça, sabe? Porque você vê uns teoremas e as cartas do tarô, e aí com essas analogias sobre física, você fica, mano,
eu nem Sim. tomei cogumelo, velho. Já eu tô nessa brisa. E porra, faz sentido, cara. Eu... E eu fiquei tipo, cara, a gente precisa muito falar desses teoremas da magia, porque nós, como estudantes, nós, como iniciados, não tem como fugir disso. Você pode, cara, tá amarrado no que foi, tipo, negar, e várias vezes o El já tinha tirado o tarô pra mim, a Rá também, o Dinho, e precisavam acontecer mudanças, e eu tava tipo, não, deixa pra mais um pouco, não, porque ficar sem emprego agora, não sei o quê. Aí eu chego Eu uma hora. falei pra você, eu posso apelar. Aí você falou assim, faça isso. É, querido, Foi. eu apelei. Passou o babão, né? E aí, cara, quando você fala assim, não, beleza, vou aceitar que eu preciso viver de acordo com a minha verdadeira vontade. E foda-se. Se eu estiver alinhado com a minha verdadeira vontade, com a minha essência, as coisas vão mudar pra melhor. Sim, agora você tem a oportunidade de viver a sua verdadeira vontade, cara. Pô, Olha eu tô que gravando, eu tô gravando os Magnífico. conteúdos, tipo, eu andando com o Teodoro, tipo, o Teodoro vai ser tipo os patos do seu, do seu Aham, Instagram. Eu tenho as aham. fotos do Theo que eu fui tirando. E eu tô gravando conteúdo e tal, 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 tal. E eu falei assim, porra, mano. Mas eu não lembro qual foi A a última vez. vez que eu gravei vídeo assim de selfie ensinando alguma Não, coisa e a tal. vez. A vez, eu nunca fiz A isso. vez. Você nunca fez. E eu fiquei tipo, cara, mas tá fluindo de forma tão natural e tá ficando tão legal e eu estou tão. Eu falei, assim, cara, é isso. É Viver sobre. de acordo. Você chegar e viver de acordo com a verdadeira vontade, porque telema significa, em grego, vontade. É o papel do magista, é o que a gente falou no episódio passado. A magia, ela funciona de dentro pra fora. Não queira fazer só pra comer alguém. Cara, tudo isso funciona, mas não seja uma pessoa medíocre. A vida é muito, muito, muito mais do que isso. E você evoluir como pessoa nessa jornada para voltar ao demiurgo, à mente cósmica, cara, é muito além. É muito além, cara. E entender esse papel de magista, os ônus e os bônus. Porque quando você entende, você vê essa capacidade, cara. Como a Rafa falou, você é uma usina nuclear. Que inclusive as entidades falam assim, porra, mano, queria poder sentir o que você sente e não posso, porque eu já estou polarizado e já faço parte aqui do meu coisa e eu vou. No meu samsara é diferente do seu. Eu não tenho como saber o que você está sentindo. Isso é foda. Fico feliz de ver você falando isso. Fico feliz pra caralho. Diga-se de passagem. Mano, é muito louco, cara. Eu falei pra gente fazer esse episódio porque, cara, foi uma brisa que bateu essa semana de pegar os significados do tarô, os teoremas do que é a magia e as coisas que a gente Tá passou vendo na como o mentoria. tarô é um portal? É que ficou banalizado se ver essa palavra portal depois do uso das IAs, né? É. Mas é um portal para o autoconhecimento. Olha só o que uma reflexão simples, com 3 arcanos, o que rendeu, né? É. E, pô, não, e não só isso. A... o tarô é usado no cinema. Uhum. No cinema, nos livros, em qualquer tipo de conto. A jornada do herói, cara. A jornada do herói é um episódio que a gente podia falar só. Não, vamos fazer, vamos fazer. Porque, porra, a jornada do herói, você para pra ver o que é a nossa vida até chegar ao mundo e tudo mais. Você fala, porra, realmente é uma coisa assim.
absurda e é tratado como o horóscopo do Bidu lá, do João Bidu, que ah, você vai sair de casa e vai estar chovendo. Pô, sério? Astrologia que foi a responsável pelas pessoas conseguirem navegar, conseguir fazer a agricultura funcionar, não sei o que. Ela virou um textinho no Twitter falando que alguém vai pisar no seu calo, velho. Mano, a banalização muito foda. Se a gente rir pra não chorar, velho. Não dá vontade mais de chorar de qualquer coisa, mano. Ai, ai. É... E é isso, eu falo? Querem falar mais Tô uma coisa? falando, não, tô Você tá falando. falando. O dia. Tá Não, eu até tô falando, é que eu tô feliz de passando por tudo que aconteceu nas últimas semanas, ver a sua reflexão me deixa até sem palavras. Porque é legal ver efetivamente quando a gente tá falando, tipo, a situação, qualquer situação quando você sai do olho do furacão e você começa a olhar de verdade para tudo que tá acontecendo e você consegue achar aqueles pedacinhos aquelas linhas que vão te levando para fora e você fala, mano, eu tava com a cabeça enfiada na terra, sabe? Eu não tava vendo porra nenhuma. Eu tô muito feliz agora de ver que passado tudo isso, você tá olhando para fora e tá começando a ver as coisas do jeito que elas são. Cara, Voltamos à verdadeira vontade, né? sim, e eu lembro muito do começo da mentoria, quando a, o El começou a explicar sobre vontade, sobre mudanças na vida e tudo mais. E, pô, a gente falou a gente falou algumas vezes no episódio no podcast sobre mudanças de dentro para fora e tudo mais. E aí você vê que não importa o quão burro velho você esteja, você vai passar por isso de novo. E você vai aprender de novo de uma forma completamente diferente. Não importa o quanto você saiba, não importa o quanto você acha que já domina pra caramba, porque já, nossa, sou brother de todas as entidades do Veron, da Goetia, a Heptarquia Mística. Cara, foi como no episódio sobre Saturno. A hora que vier o teste de Saturno, cara, aí vai dar uma sarolhada na sua cara e você vai sair, tipo, completamente diferente. Porque cada momento que você passa na vida, nessa jornada mágica, é um momento de reflexão, é um momento de conhecimento, são um momento de aparar arestas. E como está no teorema, se você não está vivendo isso na verdadeira vontade, se você não está vivendo de acordo com o que é a sua essência, mano, o universo vai chegar assim, velho, rola de tudo que é lado batendo na tua cara, velho. Você não quis ser iniciado, filho da puta? Você não quis Agora iniciar aguenta, né? na magia? Agora aguenta. Agora você vai fazer o É bagulho. o que dentro das religiões de matriz afro a gente chama de caminho do Ori. Explique. Não conheço. Ori é cabeça, Sim, não. né? O caminho É do. o. Pode falar. Não, eu Ori tudo bem. Eu já frequentei há um pouco tempo. Mas essa jornada, como que funciona? Não, eu não vou saber te explicar de forma muito profunda, porque, tipo, eu não sou mãe de santo nem nada dessas coisas. Mas é literalmente o alinhamento da sua verdadeira vontade. É de acordo até com o teorema 7 aí, né? Então, se você desvia desse seu destino, que é o seu ori, que é a sua vontade, você vai encontrar dificuldades na sua trajetória, na sua caminhada. Você pode encontrar doenças, fracassos, atritos na sua vida, porque você vai estar em conflito com quem você é e aquilo que você está tentando viver. Do caralho. Então, Procurarei tipo sobre assim, isso. isso te ensina que você tem que ter responsabilidade por cuidar da sua cabeça, por ser quem você é. Você tem que
tentar sempre se manter limpo, se manter focado. Fazer terapia, porque nós Fazer terapia muito ajuda. importante. cuidando da cabeça, a gente não tá falando só de ori e de chakra, a gente tá falando do seu mental também. Procure um bom Uhum. profissional, faça terapia, vá no psiquiatra, tome remédio se precisar. É porque, querendo ou não, é aquele destino que você escolheu antes de você nascer, né? Lógico que aqui, gente, eu puxei um exemplo, tipo, religioso, tá? Em cima da magia só para exemplificar mesmo, mas se você for dentro dessa questão, desse paradigma religioso, de religiões mesmo de matriz afro, você escolhe certinho o seu destino, né? O seu caminho antes de você nascer. Então, você desviar disso é você estar fora do caminho do seu ori, daquilo que você escolheu para você viver, passar, daquela sua missão de vida pré-escolhida, né? Cara, é muito louco ver esse ponto de vista, porque a gente consegue ver de novo no hermetismo como as coisas se casam, como as coisas têm polaridades, frequências, é, e arquétipos. E em culturas diferentes, tirando o cristianismo, que é a única verdade, nada muda e tudo mais, cara, todas as outras culturas, em certos pontos, elas falam a mesma coisa com palavras diferentes. Ah, é Sim. bem bonito. Aí você fala, porra, sério, tipo, não é uma querendo ter razão e falar, não, só eu sou a fonte da razão, mas que todas elas fazem parte de uma jornada e trazem um significado que você é responsável pelas coisas. E isso é foda. Eu acho muito doido porque a galera ela fica muito na noia de, por exemplo, eu vou encontrar uma divindade para cultuar, para idolatrar, para tal. Sendo que você esquece que dentro de você já existe uma divindade. Já existe uma centelha divina. E com isso eu não estou dizendo que você tem que fazer que nessa galera de TikTok está fazendo atualmente, que construir um altar para com a sua própria foto e coisas que você gosta, porque tem esse rolê acontecendo. Mas falando de uma questão bem séria, é você se cultuar. Como é que você se cultua? Você respeitando quem você é, você buscando se conhecer. Imagina, tá? Você, me interesso por Hecate. O que você faz? Ou descobrir que a Hecate está de alguma maneira presente na minha vida. A energia dela. Como é que você faz? Poxa, você vai estudar história, você vai estudar os gostos dela, como ela era cultuada, você vai buscar saber a respeito de quem é essa divindade. Imagina. E assim, você entra. Geralmente a galera entra no hiperfoco muito louco, né? Quando tá nessa Nossa, daí. não tenho ideia. Cara, imagina se você criasse um hiperfoco muito louco a respeito de quem você é. Nossa. Você ia fazer uma terapia do caralho, você ia, tipo, se preservar pra caralho, não ia ser não, e você não ia ter dificuldade nenhuma de impor os seus próprios limites, você não ia ter dificuldade para saber os seus próprios gostos e o que você detesta, você ia saber o que você aceita, entre aspas, como oferenda que os outros te entregam e o que você rejeita vindo do outro. Você ia fazer o máximo possível para se agradar e se respeitar. Então, a gente tem que tentar olhar mais para nós mesmos como essa divindade, porque também o somos. E se tratar como trataríamos qualquer outra divindade que a gente tem culto, com o mesmo respeito, com a mesma disciplina, com o mesmo entusiasmo. Eu com muito cuidado falando para não fazer uma idolatria ao próprio ego. Mas tudo bem. Tua personalidade, Uhum. já diz a música. Exato. Uhum. Aí é outra história. É. Mas voltando para as próprias partes desse louvor também à divindade, as pessoas também têm que colocar uma coisa na cabeça. Além de ser muito bom você cuidar de você, você tem que pensar da seguinte forma: muitas das coisas que você vai procurar ou vai pesquisar
você vai chegar a uma conclusão que não tem muito como fazer para você ir pro céu, né? Por exemplo, Odin, Thor, Loki. Como é que você vai pro céu? Morrendo em batalha. Filho, mano, a não ser que você pegue um 38 e vai ali num tiroteio salvar alguém, você não vai morrer em batalha. Só pra avisar. Você quer ir pro campo pros campos de julgos. Você quer passar no teste de mate. Beleza, você sabe que para isso você tem que viver de acordo com como era a vida egípcia no passado. Você vai viver na metodologia egípcia hoje. Tem muita coisa que você consegue, tem algumas coisas que você não consegue. Então, assim, as pessoas têm que entender que, tipo, as coisas mudam. O tempo muda, o tipo de louvor muda. E é exatamente o que a Rafa falou. Se a gente gastasse menos tempo tentando entender divindades do TikTok e gastássemos mais tempo olhando para dentro de você e falando, eu vou cultuar a mim mesmo e não o meu ego, metade dos problemas desse planeta estava resolvida. Tranquilamente. Cara, tô tentando achar um negócio aqui que fez muito sentido o que a Rafa falou. Esse o culto à personalidade, ao self, ele é visto como o egoísmo, o egocentrismo e tudo mais, mas tem um livro que eu li de uma russa que eu amo, Ayn Rand, que chama A Virtude do Egoísmo. Porque, né, como alguém chato como eu sou que gosta de etimologia, ela explica o egoísmo como não de acordo com os dogmas cristãos nem com a moralidade, mas o egoísmo significa se preocupar com os próprios interesses. O egoísmo racional, ele não leva em consideração a força e a vida dos outros para obter aquilo que você quer. Porque quando você tem consciência de que você quer, de quem você é, você não precisa dos outros. Você não precisa subir na vida através das coisas da vida dos outros, pisando nos outros e tudo mais, porque, cara, você é a estrela. Você precisa apenas de você mesmo. E quando eu comecei a, a ler esse livro, e ela pega em algumas outras partes a questão também, que bem cristãs, tipo, o altruísmo é ensinado como você não pode pensar em você. Você tem que ser altruísta. Você tem que viver pensando nos outros. Mas você vive esperando que os outros deixem de viver a vida deles para viver para você. E você cria um ciclo de infelicidade. Porque você não vive a sua essência para viver para os outros e espera que os outros abandonem quem eles são para viver para você. E quando você tem esse egoísmo racional, eu vejo como essa questão de Crowley, cara. Você é uma estrela, cara. Qualquer pessoa pode orbitar ao seu redor, mas foda-se, você é uma estrela. Se você estiver de acordo com a sua verdadeira vontade, o universo está. A inércia do universo está para ele. Você não precisa de mais ninguém. Você é o caralho da carta do mago. Mas não, eu preciso ser, vou fazer o culto, não sei o quê, porque tal pessoa disse, tal pessoa disse aquilo. Não, cara, pega tuas armas, levanta e vai. É o famoso, vai ser feliz, mano. Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Pelo amor de Deus, vai ser feliz. Esse episódio foi de brisa, hein? Foi. E eu nem tô bebendo e fumando aqui dentro. Não, mas é um episódio importante de falar mais algumas coisas que não são tão polêmicas, mas que fundamentalmente tem que fazer a galera começar a pensar um pouco. Porque Nem de polêmicas nós existimos. E a gente gostaria que os obsessores fossem um pouquinho pro canto. Então as polêmicas a gente deixa um pouquinho de canto. Chica a dica. por favor, larga
Larga o TikTok, vai ler um livro. Vai ler um livro, porra, velho. Mesmo que for um É, audiobook, sabe? Mas alguma coisa que te faça refletir sobre a vida. A pessoa nota fica, maior. a pessoa fica vivendo só aquela vida fútil de A Fazenda, de Vini Júnior, de não sei o quê. Qualquer conteúdo que faça a pessoa pensar por mais de 10 segundos já dá estafa mental, velho. Não, mas tá aí, ó, uma boa coisa pro pessoal pensar. Cara, pode falar. Lição. Lição. Vão ler um livro. Posso indicar um livro? Pode. Não é um livro ocultista, mas pode ajudar vocês a entender. É porque eu tenho um hiperfoco muito grande nesse tipo de assunto. Mas leiam o livro do Stephen Hawking, que é O Universo numa Casca de Nós. De verdade, se vocês querem entender um pouco do que a gente conversou hoje, principalmente dessa questão individual, numa analogia com o cosmos, leiam esse livro, Do por caralho, do favor, caralho. por favor. Você quer Ele não é um livro grande, tá? Fiquem você tranquilos. quer um exemplo maior de quem é de um homem, de uma pessoa que estava alinhado com a verdadeira vontade? Pega o filho da puta que tava numa cadeira lá, todo cagado, que não conseguia falar, que não tinha Babadíssimo, movimento. hein? Baba disse literalmente, porque ele não conseguia nem tirar a Babadíssimo. baba da. Todo torto. E é o cara que mais influenciou a ciência nos últimos anos. É o cara que descobriu coisas que atestou coisas que Einstein tinha como teoria. E o cara não tinha movimentos, o cara falava com voz de robô. E, mano, ele tava na verdadeira vontade. Ele estava no cerne da vida dele, cara. E ele mudou o mundo, caralho. E ele mudou o mundo. De verdade, cara. Vocês encontram para baixar esse livro, tá? De graça. Se vocês quiserem comprar, dá para comprar também. Mas, de verdade, gente, Mas é já de sobre. começar a recomendar livros também todo Quer, episódio. quer uma dica de série? A Dark. Assiste Dark. É uma série difícil, Ah, eu não gostei da última mas ela é do temporada, cara. mas Você é do não cara. gostou? Não. Eu adorei. Eu adorei. Mas eu precisei Ah, tentar 2 vezes assistir ela. uma nossa, bugou minha cabeça foi aquele His Dark Materials. Que também Uhum. é de universo paralelo. Eu fiquei tipo assim, mano, que brisa louca. É, É, mas, mano, porra, gostei pra caralho desse episódio, viu? Foi bom. sim. Eu ficar puto se eu parar de gravar e ver que tá tudo cagado. Pode Não, acontecer, Michel. não Pode estamos acontecer. preparados para outro episódio perdido. Não, Frase foi você. da noite, Dinho. A gente falou tantas que é injusto não falar. Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Não Lei tem sobre como. amor, lei sobre vontade. A verdadeira vontade é aquilo que está de acordo com a natureza mais profunda do ser. Pronto. É isso aí. Falar uma frase que não pertence a Crowley depois desse episódio é foda, cara. É foda. Exato, mano. É isso, gente. Mas É esse episódio isso. está aí. Ainda faltam mais 18, 19 teoremas pra gente debater, mas puta que pariu. Foi muito bom. O cérebro frita um pouquinho. Uhum. É, essa parar pra refletir, que é o que as pessoas não fazem, porque elas só querem sentar na frente da TV e descarregar o cérebro. Lembra até uma campanha do governo uns tempos atrás, de uns bons anos atrás, que era um cara comendo, mascando chiclete, e ficava. E aí vinha alguém, puxava o brinco dele da orelha assim, fazia o barulho de descarga e ele Nossa. e voltava a mascar chiclete. Mano, é isso. A pessoa chega É. hoje, senta na frente da TV e tipo, não, não quero pensar. Pensem por mim. Uhum. Ou o clipe do Devolution, do Pearl Jam, a hora que aparece aquele monte de coisa saindo do computador e aí o seu cérebro derrete.